Com a vitória do Palmeiras, depois do jogo, o técnico do Atlético, Cuca, se pronunciou na coletiva e falou algo intrigante. Quem falou também, e claro, reclamou da arbitragem, foi Hulk. Além do Hulk, o Zinho, comentarista, deu as caras também, tá? O pessoal da ESPN também falou. Quero trazer o comentário do Zinho aqui para você ficar ligado. E olha, o Everton Guimarães, do Jogo Aberto, ele veio nas redes dele também e mandou papo depois do jogo, hein? Mandou papo aí. Você sabe que ele é bem atleticano, né? Ele é bem puxador de time de Minas Gerais aí, e cá pra nós ele é atleticano, né? Acho que ele não, mesmo que ele defenda o Cruzeiro aí, cá pra nós ele tem cara de atleticano, não adianta negar. Vamos ver o que esse pessoal falou aí, tá? Esses jornalistas que eu citei, e também o Cuca e o Hulk, que soltou os cachorros com a arbitragem depois do jogo. A arbitragem que hoje puxou mais pro Atlético do que pro Palmeiras, claramente, tá? É a segunda derrota desde a volta da parada para a Copa do Mundo. O Cuca, inclusive, chegou a falar na coletiva que foi a pior partida desde que ele chegou aqui ao Atlético. O que está faltando, então, para o Atlético engrenar? Você falou a parte técnica está ok, a parte tática também vocês estão pegando. O que está faltando, então, para o Atlético engrenar nessa temporada? É difícil dizer o que está faltando. Se eu soubesse, se eu tivesse essa resposta, eu diria o Cuca, né? Eu diria aos nossos jogadores, né? É difícil, é continuar treinando, apesar de que a gente não tem tempo para treinar, ajustando algumas coisas, principalmente olhando o vídeo dos jogos, posicionamento nosso, quando não tem bola e quando se tem bola, o que precisa ser feito. Cara, e o resultado positivo, ele valoriza o grupo, valoriza o individual de cada um, é isso que a gente está buscando, está precisando. Até então a gente estava numa sequência boa, sem derrotas, né? E voltamos já com 2 jogos fora de casa no Brasileiro, com 2 times que não é fácil jogar fora de casa, o Bahia e o Palmeiras, e 2 derrotas para a gente é muito difícil. Agora temos que focar já na outra competição que temos agora, que é Sul-Americana, e tentar aproveitar o máximo possível em casa. Acho que a gente deixou a desejar um pouco no primeiro semestre, né? Jogando em casa pelo Brasileiro, então esse segundo semestre precisamos recuperar os pontos que perdemos, principalmente em casa, para tentar encostar lá em cima, que já está começando a ficar distante. Cara, se você pegar a primeira falta para o Palmeiras, né, o árbitro ele contou o espaço meio que correndo, né? Eu fiquei sem entender e achei, cara, depois eu conferi, tinha 14 passos, né? E eu falei para ele, poxa, professor, tá muito longe. Ele não deu ouvido, né? Tal, e depois o jogo correu. E pouco antes da primeira falta nossa, né, que eu fiz o gol de empate, o Everton chegou e falou assim, pô, já tá reclamando? Eu falei assim, não, tô reclamando não, pô. Falei, aí a questão da contagem dos passos ali da barreira, que normalmente tem uns que contam 9, 11 passos, ele contou 14, então, cara, pra quem vai bater a falta, leva vantagem. Me dá uma falta dessa e me dá 14 passos. E foi o que aconteceu. Quando eu olhei ele, poxa, então acho que é a critério dele, né? Ele costuma deixar uma distância boa, então isso aí favorece o batedor também, né? Então, na hora da falta ali, eu até falei pro Igor, cara, deixa que vai ser gol. Pegar a batida aqui, fui feliz, né? Claro, a gente também tem que ter sorte também, não adianta só bater bem. Tanto é que na última falta que eu bati, o Everton fez uma defesa maravilhosa, né? Tirou o meu hat-trick ali. Mas, pois é, mas a gente fica triste pelo resultado, né? A gente queria muito sair daqui com um resultado positivo, lutamos até o final. Claro que o Palmeiras mereceu a vitória hoje, jogou muito melhor que a gente. E leva algumas coisas como aprendizado para que a gente possa errar menos nos próximos jogos e, se Deus quiser, ganhar mais jogos. A avaliação que foi um jogo merecido a vitória do Palmeiras, foi quem jogou mais, principalmente no primeiro tempo, teve uma atitude muito diferente da nossa, competiu mais, marcou forte, marcou pressão, e mesmo a gente tendo empatado o jogo numa falta com o Hulk, não foi um bom primeiro tempo, longe disso. O segundo tempo também não foi bom, mas foi melhor que o primeiro. E no momento que você tem 1-1, nós tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol. E o terceiro também. E no fim ainda quase acaba empatando, mas não seria justo pelo que nós jogamos. Foi a pior partida, acho, desde a minha chegada, foi a de hoje.
Vou procurar entender o porquê que aconteceu isso, essa falta de disputa que a gente teve, principalmente no primeiro tempo. Não é desculpa, mas é fato. Nós jogamos quinta-feira à noite, nós viajamos à noite, a madrugada inteira, nós chegamos 9 horas da manhã. Talvez isso tenha alguma consequência, talvez isso tenha alguma consequência anímica para que a gente tenha feito um primeiro tempo tão abaixo em entrega, em ritmo de jogo, em marcação forte, em sair da marcação, em individualidade. Nós fomos muito abaixo do que geralmente somos e por isso perdemos. Boa noite, Cuca. Os amigos do esporte, saiu da boca do próprio Cuca agora há pouco na coletiva que foi o pior jogo do Atlético sob o comando dele. O Cuca não conta pra ninguém não, mas foi a impressão de 100% das pessoas que assistiram ao jogo. Todo mundo teve a mesma percepção. O Atlético é facilmente envolvido por qualquer adversário. Eu não estou falando que o Palmeiras seja qualquer adversário, mas, por exemplo, no meio de semana, o Bucaramanga só não empatou ou ganhou do Atlético porque tem limitações. Aí encontra um Palmeiras que não tinha ganhado de ninguém no Allianz, não fez um bom jogo. Eu confesso que antes do jogo, o desenho da derrota já estava na minha cabeça. E de boa parte da torcida do Atlético. Tudo bem que teve viagem desgastante, que o Atlético se meteu nisso aí. Tem problema no setor de meio campo, não tem volantes, é outro problema. Eu entendo tudo isso. Agora, vamos lá. Diante desses problemas todos, aí o Cuca escala o menino, num setor escasso do time. Toma cartão, sai, entra o Rômulo numa palmolice desgraçada. Aí toma cartão, entrega uma bola pro Vitor Roque e mais um gol dos caras. O Alonso, panda de novo, Arana, mal demais. O Scarpa não viu a cor da bola, sabe? Então, assim, é um time, mesmo com problema grave no setor de meio campo, é um time sem atitude. É um time que não tem vigor, sabe? Falta postura, falta se impor. Aí eu coloco muito também na conta dos jogadores, mas esse time precisa mudar o jeito de jogar, ué. Ô Cuca, você precisa dar um passo para trás. Eu acho que você já entendeu o tamanho do problema, sabe? Então você aceita o problema e joga mais fechado, cara. Explora contra-ataque, joga no espaço do adversário. Não sei se 3 zagueiros vai ajudar em alguma coisa, não sei, sabe? Mas tem que mudar o jeito de jogar. É um time sem força. Agora, não tem força para marcar, mas tem velocidade para jogar no contra-ataque. E tá chegando mais um aí, porque o colega Bruno Andrade informou que o Biel, aliás, fez muito sucesso no Bahia, tá vindo pro Atlético. Negócio de ocasião, né? Porque é um setor que o Atlético não tem necessidade, mas negócio de ocasião foi lá e buscou. Pelo menos informação do Bruno Andrade. Vamos ver quais volantes o Atlético está negociando, porque tem que contratar 2, tá? Um só não vai resolver. Enfim, olha só. A sequência do Galo com 3 jogos contra o Flamengo é preocupante, tá? O Cuca precisa mudar esse jeito de jogar do Galo e os jogadores precisam entregar mais. Aliás, a diretoria entrega o que falta, né? Que faça bem o papel dela, porque só assim vai ter a mínima condição de cobrar alguma coisa desse elenco aí. Porque tá faltando também a parcela do elenco. Sabe? Mais atitude, mais entrega, mais postura, enfim, é isso. Beijo na alma. Ah, mas ele não podia falar isso, né? Que jogou bem, né? Ele podia, de repente, dar uma protegida, né? Ele até tentou, né? E eu concordo com ele. A viagem, da maneira que não é fácil, não. Vai para São Paulo, pega um time que hoje, e aí eu concordo com o Cuca, a parte de intensidade de entrega do Palmeiras, de um jogo muito mais comprometido, foi melhor. Se eu falei da parte técnica, que eu acho que ainda tem que evoluir bastante, que o resultado foi muito melhor do que o desempenho, mas na parte de entrega, de vontade, de aplicação do time do Palmeiras, de intensidade no jogo, de velocidade no jogo, isso foi melhor do que o jogo contra o Mirassol. Os números, estatística, muito parecido. Finalização do Palmeiras, posse de bola do Palmeiras, teve isso contra o Mirassol, mas pegou um time que está num momento de organização melhor do que o do Atlético. Não acho nem que os jogadores do Mirassol são melhores que o do Atlético Mineiro. E aí me chama a atenção, que é trabalho do Cuca. Ele tem um elenco, para mim, muito bom. Um dos melhores, hein? Na minha opinião, um dos melhores elencos. Tá abaixo de 3, 4 e muito parecido com a maioria. Então tem que jogar mais. E aí ele vem para essa parte física, que isso realmente interfere muito,
Porque foi nítido que o Palmeiras ganhou as divididas, pressionou muito mais, teve muito mais... a entrega dos jogadores do Palmeiras, o comprometimento tático foi muito melhor, e pode ser que a parte física atrapalhou sim o Atlético Mineiro. Eu acho que o Palmeiras vai ao mercado, né? Vai buscar um jogador para essa função de segundo volante, né? Porque de primeiro volante você tem o Aníbal e você tem o Martínez. Eu acho que assim, de segundo volante vai ter que buscar também no mercado, mas para esse início eu acho ele muito bom jogador. Vai ter mais ritmo, vai ter mais jogos, vai ter mais minutagem. E assim, o futebol proporciona isso, né? Ele que faz o primeiro gol, numa característica que é forte do Palmeiras, que é a bola parada, que é o escanteio. Aproveita muito bem isso. Dependendo da falha do posicionamento da defesa do Atlético, ele se posicionou bem e eu, como ex-jogador, quando a gente faz gol, a moral vai lá em cima, a confiança aumenta, né? Ele tem uma responsabilidade de substituir um dos melhores jogadores do time nessa temporada, que mantém uma regularidade muito alta, né? Que é o Richard Rios. Então o cara, quando substitui, faz o gol e o time vence, que não estava ganhando dentro de casa, sobe na tabela. O Palmeiras tem jogos a menos, tem que lembrar isso, né? Tem 2 jogos a menos que o líder do campeonato. Então isso, assim, dá uma moral pro Lucas e pro próprio Palmeiras, para que o resultado que aconteceu transforme isso em voltar a jogar um futebol melhor, né? Para brigar pelo título, que é o que o Palmeiras, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, com o treinador que tem, pensa dessa forma, né? Brigar pelo título. Normalmente tem uns que contam 9, 11 passos, ele contou 14, então, cara, para quem vai bater a falta, leva vantagem. Me dá uma falta dessa e me dá 14 passos. E foi o que aconteceu quando eu olhei ele, poxa, então acho que é a critério dele, né? Ele costuma deixar uma distância boa, então isso aí favorece o batedor também, né? Então, na hora da falta ali, eu até falei pro Igor, cara, deixa que vai ser gol. Então você me diga aí, né? Quem tem razão? O Hulk ou a arbitragem? Você acha que o Hulk tem razão de reclamar de alguma coisa no jogo de hoje? Bom, se bem que o que ele falou aí, basicamente, é que ele tentou falar com a arbitragem não queria falar, não queria conversa com ele, dava as costas para ele o tempo todo. Eu acho que é melhor um árbitro que fica dando as costas do que aquela conversaiada toda que o futebol brasileiro é. Entendeu? Jogadores como o Hulk ficam bravinhos assim, ficam chateados, mas lá na Europa o árbitro não fica dando bola para eles, né? E lá eu não vi ele reclamando. Então chega aqui e quer reclamar? É complicado. Lá não tem essa. Por que aqui tem que ter? Inclusive, uma coisa que eu acho estranha no futebol do Brasil, na televisão brasileira, aliás, tem muitas coisas que eu acho estranhas, mas eu vou falar só uma aqui agora. Já que eu comecei a falar de muitas, vou citar uma outra aqui, o placar na tela. O scoreboard no cantinho superior esquerdo. Eu estava olhando aquilo lá, aquele cronômetro que foge do padrão FIFA, do padrão internacional, do padrão do que é o futebol, que é um jogo de 90 minutos com um intervalo de 15, e não um jogo com 2 tempos de 45 minutos, como foi implantado na mente dos brasileiros. Isso não é verdade, é um jogo de 90 com um intervalo entre os 90 de 15 minutos, assim que chega aos 45, ou seja, a metade. Então, por isso que em Portugal chamam de primeira metade e segunda metade, tá? Olha para você ver como é que são as coisas. Primeira metade, e é isso mesmo, porque em inglês é half time, tá? Então, não vem com essa, é first half e second half, né? Half time o intervalo, no caso, né? Mas ou seja, first half é a primeira metade. Portugueses traduziram literalmente, e nós temos que inventar que é tempo que cada uma metade teria 45 minutos. E o jogo é um jogo de 2 tempos 45, que é mentira, que contaram para você quando tu era criança. Mentira isso aí. A prova é os campeonatos nacionais, a Europa, a Copa do Mundo, os Estados Unidos e o baralho A4. Agora o que eu queria falar mesmo, não é do scoreboard, não é do placarzinho, não é dos replays sem logo da CBF ou do Brasileirão passando na tela, porque a imagem é gerada por uma emissora só e não tem o logo da CBF, não tem, e aí vai pra fora um negócio meio mal vendido, meio mal feito, um negócio esquisito, enquanto você pega lá de fora, vem tudo bonitinho, tudo, você sabe o que tá assistindo. Aqui no Brasil você não sabe, uma televisão, o placar é de um jeito, na outra é de outro. Ao invés da CBF produzir as próprias imagens, colocar um placar que você ligou na televisão, olhou um placar, opa, isso aqui é a Copa do Brasil, opa, isso aqui é do brasileiro. Não, você fica, por que porra que é essa aqui? Outro dia eu liguei na Globo, por que era isso aqui? É Copa do Brasil, o que é? Porque o placar é diferente do que estava no outro canal. E eu fiquei em dúvida, eu fiquei maluco. Mas você tem que ficar assistindo para tentar descobrir, esperar o locutor falar alguma coisa ali. Narrador falar alguma coisa, né? Locutor esportivo, vamos lá.
O que eu ia falar que eu ia criticar aqui a CBF? Eu até esqueci também. Depois dessa também soltei os cachorros aí. Acho que... Ah, bom. Jogador dando entrevista em intervalo, logo após o primeiro tempo. Pra que isso? É só no Brasil que eu vejo essa várzea. Não vejo isso em lugar nenhum do mundo. Onde que tem isso? Alguém conta pra mim nos comentários aqui. Se eu estiver muito doido, estiver delirando aqui, solte os cachorros aí pra cima de mim também. Mais um vídeo tá na tela aí, tá? Avante palestra.